Paz do Senhor Jesus, eu sou o evangelista Amarildo e eu tenho uma palavra de direcionamento espiritual para a tua chamada ministerial. Fica comigo e nós vamos descobrir, à luz das Escrituras Sagradas, a importância de pregar o Evangelho. Também quero pedir para você inscrever-se no canal, vai estar me ajudando a alcançar um número que o YouTube pede para estar liberando. Então, as aulas em vídeo ao vivo aqui neste canal de graça para você. Preciso de pelo menos mais uns 50 inscritos para o YouTube estar me liberando para estar fazendo ao vivo. Então, as transmissões dos estudos e meditação da Palavra de Deus. No livro de Atos 11, no versículo 19, diz que foram dispersos pela perseguição que surgiu acerca de Estevão, viajando até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra senão só a judeus. Estevão, citado no texto, era um diácono de Atos 6, que foi separado através da necessidade da igreja, como o mesmo texto diz, que as viúvas gregas eram desprezadas. Os apóstolos, então, inspirados por Deus, e a igreja escolhendo, pela característica de ser cheio de fé e do Espírito Santo, foram apontados pela igreja, e os apóstolos, impondo as mãos, oraram para que eles servissem como diáconos na casa de Deus. O texto mostra que eles serviam às mesas e ajudavam os apóstolos. Hoje em dia resume-se a ajudar na Santa Ceia e cuidar da porta e trazer água para o pregador. O ministério o diaconato não é instruído na palavra, muitos não são pregadores, mas estão se resumindo o seu ministério a ficar parado na porta e trazendo água para o pregador, que muitas das vezes vem da igreja. A palavra de Deus nos mostra que o ministério do diácono ele vai além das quatro paredes. Por exemplo, Filipe, quando Estevão morreu, o único que fez soar a trombeta de Deus pregando a palavra do Evangelho, anunciando a Jesus, foi Filipe. A Bíblia diz que Filipe, um dos 7 diáconos, ele desceu para Samaria e começou a pregar. Em meio à perseguição, e as pessoas eram abençoadas pelo Evangelho. Os cegos viam, os mudos falavam, os coxos andavam e espíritos saíam das pessoas. Os mesmos milagres que Deus operava no ministério de Estevão, agora estava acontecendo no ministério de Filipe. Filipe estava anunciando, Filipe pregava em Samaria, e os mesmos sinais que Deus operava no ministério de Estevão, passou a operar nos ministérios de Filipe. Estevão tinha sido apedrejado por armação dos homens da sinagoga, dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, que alugaram homens para mentir e ouviram Estevão blasfemar contra Moisés. Então, eu quero focar aqui no texto que fala sobre Nicolau, capítulo 6, versículo 5, que diz: Nicolau, prosélito de Antioquia. Para resumirmos o texto e compreendermos o que Deus está falando. Quando a Bíblia chama Nicolau de prosélito da Antioquia, a Bíblia está dizendo que este era o único não-judeu, era o único novo convertido. O prosélito é um título dado a alguém não-judeu convertido. Podemos dizer que alguém não cristão que se converte, podemos ter como prosélito novo convertido, novo na fé. Mas foi este novo na fé, foi este novo convertido que Deus usou para abrir a primeira igreja fora de Jerusalém. O texto dá testemunho que a primeira igreja aberta fora de Jerusalém foi na vida e ministério de um cara novo convertido, de alguém não judeu, de alguém que não era. Para nós entendermos, é como Deus usar alguém que não nasceu na igreja para fazer uma grande obra. É usar alguém que não é filho de pastor, alguém que não nasceu dentro do seio
eclesiástico, alguém que não era, mas por crer no Evangelho passou a ser, Deus usou sua vida. Nicolau era grego, e entre os 7 diáconos ungidos, separados para o ministério, ele era o único prosélito, ele era o único grego que foi convertido, mas por ser cheio de fé e do Espírito Santo, a igreja o escolheu, porque aqui na igreja primitiva não é a convenção de Paulo que dá o aval para quem vai ser separado, para quem vai ser consagrado, para quem vai ser líder, para quem vai ser tornado líder, para quem vai ser tornado pregador. O aval aqui não está limitado à liderança, mas sim à unidade da igreja. A igreja o apontou como homem cheio de fé e do Espírito Santo. Depois que a igreja o apontaram, escolheram, os apóstolos, confirmando, impondo as mãos e oraram pelo mesmo. Crescia o evangelho. Só que a morte de Estevão causou uma perseguição. Filipe desce para Samaria e começa a pregar. Mas ninguém mais queria pregar. Nicolau, não sendo judeu, vendo a perseguição por conta dos judeus e por causa da lei, ele resolve voltar para casa. Ele volta para a Turquia. Ele, que era grego, ele volta, que era prosélito, ele volta para a Turquia, aonde ele vai estabelecer a primeira igreja fora de Jerusalém. Atos 13. Tinha na igreja de Antioquia profetas e doutores. Barnabé, irmão de Maria de Jerusalém, tio de João Marcos. Lúcio de Cirene, Manaém, Simeão, chamado Níger, tetrarca, e Saulo. Só que quando Nicolau subiu em Atos 11:19, era só os prosélitos que pregavam. Os poucos judeus que o acompanhavam estavam calados. Atos 11:19 diz que somente entre si pregavam. Quantas das vezes nós vemos pregadores que só pregam dentro das 4 paredes porque tem medo da perseguição? Jamais vocês vão ver eles nas esquinas anunciando o evangelho, nas praças. Porque alguém vai se levantar, alguém vai tirar pedra, alguém vai maldizer, alguém vai chamar de louco, alguma coisa vai acontecer. Vai ter uma perseguição por parte do espiritual. Então é mais confortável estar dentro das 4 paredes. Os judeus achavam confortável pregar só entre si, só entre os crentes, só entre os que sabiam, que conheciam. Mas a Bíblia diz que entrando na Grécia, eles pregaram e os gregos foram grandes. E foi agregado um grande número de almas. Agora sobe. A Bíblia diz que, então, chegando a notícia na sede de Jerusalém, de que o trabalho haveria crescido, eles resolvem enviar Barnabé. Barnabé, chegando lá, versículo 23, diz que ele viu a graça e alegrou-se e exortou-os a permanecerem na fé. Atos 11, versículo 25, 23. E aí ele volta, e o relatório de Barnabé é que a obra está abençoada, o povo está sendo agregado por conta da pregação do Evangelho. Na Antioquia da Pisídia, a primeira igreja fora de Jerusalém cristã, é manifesto o poder de Deus. É dado ênfase para a pregação do Evangelho. Cristo é anunciado. A palavra diz que então a sede que outra hora estava calada, a sede que outra hora não estava nem sobre o aval de que Nicolau haveria de ir para casa e estabelecer lá uma igreja, enviam profetas e doutores.
depois, em meio à perseguição, muitas das vezes, nós vemos de que aqueles que foram separados, os apóstolos, os profetas, os evangelistas da época aqui no texto, não queriam ver, estavam calados, mas os prosélitos pregaram, não tinham medo da perseguição. Mas depois que eles chegaram lá e estabeleceram a congregação, Deus abençoou, agora a sede resolve enviar profetas e doutores. Eu posso conjecturar aqui, muitas das vezes diáconos saem do seio eclesiástico, se desligam por conta da perseguição, muitas das vezes espiritual, saem e resolvem voltar para suas cidades, para seus bairros e estabelecer trabalhos sem o aval da liderança, como aqui Pedro não estava. O texto não nos mostra que Pedro o enviou. O texto não nos mostra que a convenção de Jerusalém o enviou, mas que ele foi pelo ensinamento de Cristo. Jesus disse: quando vos perseguirem numa cidade, migrai para outra, mas sem cessar de anunciar o Evangelho de Deus. E a Bíblia diz que os prosélitos iam pregando, e quando entraram na Grécia, ganharam os gregos. Os prosélitos aqui são os sirineus, citados, homens de Chipre e da Antioquia. Aqui, os homens de Chipre eram uma ilha grega do mar Mediterrâneo, não são judeus, são prosélitos. Sirineus são africanos, oriundos da Etiópia, região da África. Também não são judeus, mas são prosélitos. Aqui nós temos prosélitos da Antioquia, como Nicolau, temos prosélitos gregos de Chipre e temos prosélitos da África. Três, aleluia, características distintas, mas de pessoas que não são judias, mas foram convertidas e são tidas como prosélitos. Na ausência daqueles que se dizem ser, omitirem se pregar, Deus levanta prosélitos para fazer uma grande obra. Interessante que depois que a obra estava crescida, abençoada, agora a sede resolve enviar profetas e doutores. Eu quero conjecturar aqui que, às vezes, depois que a obra está abençoada, crescida, uma obra que cresceu por conta de uma dispersão, de uma perseguição espiritual, perseguição de morte, que levou esse homem a voltar para casa e pregar em território conhecido, e pregar na sua vizinhança, pregar no seu bairro, abriu um trabalho e Deus abençoou. Agora está vindo profetas depois. A Bíblia diz que houve uma grande fome no tempo de Cláudio, ainda no livro de Atos 11. E um profeta por nome de Agabo, que quer dizer Deus voltará, deu a entender pelo Espírito Santo que haveria-se essa fome por toda a face da terra. E isto foi nos tempos de Cláudio, imperador. Cláudio, este mesmo, foi o responsável por expulsar e fazer um decreto proibindo a pregação do Evangelho na região da Cilícia, que expulsou Priscila e Áquila, que fez com que o Espírito o encontrasse com Paulo mais tarde, porque aqui Paulo ainda era perseguidor. Ele tinha tido a capa de Estevão depositada aos seus pés, como diz o livro de Atos 8:1, e consentiu, concordou com a morte de Estevão. Teve a capa depositada aos seus pés. Só que aqui ele está perseguindo a igreja, ele está fazendo parte da comitiva que persegue a igreja, dos saduceus, de fariseus, dos herodianos. Mas há um prosélito se dispersando e pregando o evangelho fora das quatro paredes. De
Nicolau na Antioquia, tem Cirineu entrando na Grécia, tem homens de Chipre pelo Mediterrâneo, anunciando que Cristo ressuscitou e vai te dar uma vida eterna. Os profetas estão calados, mas os prosélitos estão pregando. Os profetas estão entre quatro paredes, resumidos a templos e altares de grandes catedrais, resumindo-se a sinagogas como na época, mas tem Cirineu do lado de fora, tem prosélito do lado de fora, pregando, anunciando, agregando almas para o reino dos céus. Agora, depois do trabalho abençoado, a Bíblia diz que a congregação da Antioquia começa a sustentar a sede em Jerusalém, começa a enviar suprimento, porque a fome alcançou-os. Mas se o texto diz que a congregação de Antioquia da Pisídia está sustentando a sede na Judéia, em Jerusalém, enviando suprimento para saciar a fome, é porque não se negligenciaram de pregar o Evangelho. Quero trazer aqui para o sentido espiritual. Quando nos omitimos de pregar, como grandes pregadores que tinha na época, como grandes profetas que tinha na época, os ministros e mestres de Torá oral, e tantos conhecimentos, mas eles não pregaram por causa da perseguição. Isso gerou uma fome. Mas quem se dispersou pregando, Deus abençoou o trabalho. Depois eles vieram a sustentar a região onde eram perseguidos. Então, os discípulos enviaram pela mão de Barnabé suprimento que necessitava Jerusalém, que necessitava os irmãos judeus. Eles enviaram também aos anciões e pelas mãos de Barnabé e de Paulo. Agora Paulo chega lá, na companhia de Barnabé, levado pelo mesmo, porque Paulo era perseguidor da igreja, encerrado em cárceres. Então ele foi levado para Antioquia da Pisídia para ser preparado. A Bíblia diz que então ele chega lá, ele como doutor, na condição de doutor, é citado em Atos 13, mas foi lá que o Espírito lhe separou para a chamada. A Bíblia diz que orando, um ano e jejuando, o Espírito falava na igreja da Antioquia e ele separou Paulo e Barnabé para uma grande obra missionária. Depois de um ano congregando na casa de um diácono, companheiro de outro diácono que ele consentiu na morte, depois de um ano consagrando, orando, aprendendo e ministrando a palavra de Deus e sendo ministrado na casa de Nicolau, prosélito, na Antioquia da Pisídia, a Bíblia diz que o Espírito Santo falava. Eu não vejo o Espírito Santo falando na sinagoga, não vejo o Espírito Santo falando no templo, mas eu vejo a Bíblia falar que na Antioquia da Pisídia o Espírito Santo falava. E lá ele separou Paulo, separou Barnabé, um dos responsáveis pela perseguição. A palavra diz que então eles foram separados. Na casa de prosélito havia doutores, mas havia doutores porque ele se atreveu a pregar em meio a uma perseguição. Quando nós nos levantamos na autoridade de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo para ministrar em meio à perseguição, Deus abençoa a sua chamada. Deus abençoa a nossa chamada. Deus abençoa o trabalho. Deus prospera, Deus multiplica. Eu vejo aqui que a Bíblia dá testemunho de que pela primeira vez nós somos chamados cristãos. Foi na Antioquia da Pisídia. Foi lá que pela primeira vez, no livro de Atos 11, versículo 26, nós somos chamados cristãos. Foi lá que o Espírito Santo falava.
não foi uma igreja aberta por Paulo, foi uma igreja ao qual Paulo foi levado para ser preparado, para ser enviado às igrejas. Foi uma igreja aberta por um prosélito determinado em defender o Evangelho. Foi uma igreja aberta por um prosélito, sirineus e gregos, que se uniram em uma só fé, anunciando o Evangelho. A primeira igreja fora de Jerusalém, onde hoje é o país da Turquia, na Antioquia da Pisídia, na casa de Nicolau Prosélito, aonde preparou o apóstolo Paulo para a chamada. Eu vejo Paulo começar um ministério escrevendo carta para prender crentes, pregadores, ministros, seguidores de Jesus, encerrar em prisão. Mas eu vejo o ministério de Paulo terminar escrevendo carta dentro de prisões. As cartas que Paulo mandava era para prender os cristãos. No final de sua carreira ministerial, eu vejo Paulo dentro das prisões escrevendo carta para a libertação espiritual. Seja um defensor da palavra de Deus. Fica com esta palavra em nome de Jesus. Se inscreve no canal para o YouTube estar liberando as nossas lives de ensino ao vivo em nome de Jesus.